Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Hoje eu posso falar boa noite porque o nosso programa está ao vivo. Estou aqui nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7, a quem eu agradeço muito por esse espaço para a gente conversar sobre temas que tocam a vida da gente. O nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias. Nós hoje temos um tema daqueles para a gente conversar. Dois convidados maravilhosos para a gente bater um papo, para a gente trazer aqui à tona esse tema tão importante que é o tema de hoje. Esse nosso programa, você já sabe, ele tem uma intenção. A intenção é de estabelecer algo que, infelizmente, no nosso mundo tem faltado muito, estabelecer o diálogo entre nós, para a gente poder conversar. E por isso, eu quero dizer que você que está nos acompanhando pela Rádio Catedral FM, você pode falar conosco no WhatsApp. O telefone é 21 98660 0644. Vou repetir, hein? 21 98660 0644. Quero agradecer aqui de modo particular ao Padre Omar, que nos abriu esta possibilidade de conversar, agradecer os técnicos também da nossa Rádio Catedral FM e agradecer a você que nos acolhe aí na sua casa, no seu trabalho, no rádio voltando para casa, no carro. Então, muito obrigado. Estamos chegando com o nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias. Andar com fé. Segunda-feira passada foi o dia que nós celebramos lá na escadaria da Câmara Municipal a 17ª celebração popular de Natal com as pessoas em situação de rua. A Cinelândia se transformou numa grande festa de partilha da palavra, do diálogo, da arte, da cultura, do abraço e também do alimento. Uma mesa gostosa com frutas, panetones, sucos, refrigerantes foi partilhada com todas as pessoas. E não foi sem crítica não, viu, que nós fizemos essa festa. Nós ouvimos semana passada de uma vereadora da cidade do Rio de Janeiro a seguinte expressão: pelo amor de Deus, parem de dar quentinha para o amor a população em situação de rua. E nós resolvemos não obedecer à voz dessa vereadora e obedecer à voz de Deus, que diz assim: eu tive fome e me destes de comer. Ora, o profeta Isaías tem nos falado, né, nesse tempo que a gente está celebrando, preparando para o Natal, que o próprio Senhor nos dará um sinal. Uma virgem vai conceber e dar à luz a um filho, e esse filho vai se chamar Emanuel, Deus conosco. O Natal, então, confirma para nós uma expectativa, que é a expectativa dos pobres, a certeza de que quem não se colocar ao lado deles vai ficar de mãos vazias. Quem não se colocar ao lado dos pobres vai ficar de mãos vazias. Jesus é nossa expectativa, é o Emanuel, é o Deus conosco. Deus não abandona a humanidade, ele se faz presente em nossa vida com seu amor e benevolência através do menino da manjedoura. Jesus não nasceu em um berço de ouro, nasceu numa manjedoura, filho de Maria e de José. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Histórias de vida. Hoje eu vou dar uma embaraçada aqui no nosso programa, porque tem duas pessoas aqui que vão conversar conosco, que são duas pessoas muito queridas. São pessoas amigas da gente que estão numa luta muito bonita. Eu estou falando do Monsenhor Luiz Antônio, nosso querido coordenador da Pastoral de Favelas do Rio de Janeiro, e também a gente vai dizer agora Pastoral da Moradia, portanto a pastoral que cuida da vida dos mais pobres. Monsenhor Luiz Antônio, ele está lá na região do Acari, está ali na paróquia de Santa Rosa de Lima, no bairro de Jardim América, e está aqui hoje para conversar conosco. E está conosco também aqui a doutora Eliane, que é a advogada da Pastoral de Favelas, que é uma pastoral antiga
aqui na Diocese do Rio na Arquidiocese do Rio de Janeiro, tem mais de 40 anos. 47 anos. E a doutora Eliana é a nossa advogada que luta tanto conosco, né? Então hoje o programa Nossa Fé, Nossas Histórias quer convidar a gente a conversar sobre um tema que no ano que vem será recorrente o ano todo. O ano de 2026, nós vamos discutir o tema da campanha da fraternidade, que é Fraternidade e Moradia. E o lema é: Ele veio morar entre nós. Ele veio morar entre nós. O Brasil enfrenta um déficit habitacional de 6 milhões de moradias e tem 26 milhões de residências sem saneamento básico e com estruturas muito precárias. A moradia digna é um direito humano fundamental e é a porta de entrada para outros direitos. A campanha se inspira na encarnação de Jesus, que escolheu morar entre os humanos, entre nós. Para conversar sobre esse assunto, então, eu já falei aqui, nós temos o Monsenhor Luiz Antônio, nosso querido, e a nossa querida doutora Eliana. Eu quero cumprimentá-los, começar com as mulheres. Doutora Eliana, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, que bom encontrá-la. Boa noite a todos da mesa, boa noite aos nossos ouvintes, é um prazer imenso estar aqui, agradeço pelo convite, né, para a gente falar realmente de um tema muito importante para o nosso trabalho que a gente já faz há 47 anos aqui no Rio de Janeiro e agora a gente está expandindo para nível Brasil. Muito bom. Aliás, a pastoral de favela, ela se estabelece agora nacionalmente, né? E aí eu quero cumprimentar o Padre Luiz Antônio. Moço Luiz Antônio, meu amigo querido, que prazer ter o senhor aqui com a gente. Muito boa noite. Boa noite, irmão. Que alegria estar nesse programa com um tema tão pertinente, né? Quando nós falamos de fé, da nossa fé e das nossas histórias, o tema da moradia é tão presente no meio de nós, né? Quem casa quer casa. A casa é um dom precioso de Deus, né? A casa não são só 4 paredes, mas é lar, é a história das pessoas, né? E quem não tem direito a uma moradia digna, a moradia é a porta de entrada de todos os direitos humanos. Quem não tem um lar digno e quem está morando em situação de rua não tem como se alimentar bem, não tem uma saúde, não tem uma educação, não tem um trabalho. Então tudo isso é uma riqueza, a moradia é uma riqueza na vida da gente, né? Como é importante, e a gente aqui louva a CNBB, o Conselho Permanente da CNBB, que aceitou a nossa proposta de fazer em 2026 este tema tão pertinente que é fraternidade e moradia. Que bacana. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando que se você quiser falar conosco, né, o telefone é 21 98 660 0644. Eu vou pedir aqui, nós temos uma musiquinha para colocar aí pra gente só. Esse é o hino da campanha da fraternidade, que vai ano que vem acontecer de quarta-feira de cinzas, né? Aí a gente fala até a Páscoa, mas não é só até a Páscoa, é até o ano inteiro. Esse tema a gente quer que entre na vida das pessoas pra gente discutir o tempo todo. Olha o hino que bacana que é, vamos ouvir. Sem abrigo, sem chão, na calçada, no bairro da espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia, no presépio da simplicidade, vem morar como um pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Olha só, nosso hino da campanha da fraternidade 2026.
Monsenhor Luiz Antônio, a Pastoral de Favelas, que hoje se chama Pastoral de Moradia, que na verdade agora não é só do Rio de Janeiro, né? Agora é do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. A CNBB assume isso. Como assume o nome da pastoral hoje é Pastoral de Moradia e Favelas. Ah, que bacana. Está completando então a Pastoral de Favelas quase 50 anos, quase 50 anos. Em 2027 comemorará 50 anos a Pastoral de Favelas. Estamos com 48 anos, no ano que vem 49 e 50 anos em 2027. Na verdade, se for no momento de a gente viveu aqui no Rio de Janeiro muitas remoções, né? Acho que ela nasce um pouco desse clamor também, né? É muito interessante a gente perceber, você que está nos acompanhando, que muitas das soluções para os problemas das pessoas não nascem de cabeças iluminadas, nascem da luta do povo. É mais ou menos isso também a Pastoral de Favelas? É verdade. Na década de 70 e no final da década de 60, aconteceu no Rio de Janeiro muitas remoções, muitos despejos e a construção de grandes conjuntos habitacionais, como Vila Kennedy, Vila Paciência, Antares, Vila Aliança, Miguel Gustavo. Cidade de Deus é dessa época também? Cidade de Deus também é dessa época. E a nossa observação é que nós temos que trabalhar sempre do moradia digna e direito à cidade. Claro. Às vezes as pessoas vão para Santa Cruz até com uma moradia melhor, mas o direito à cidade fica comprometido. Não tem transporte de qualidade, não tem água, o preço da água é cara, tantas coisas que até saúde, escola. Lembro do Monsenhor Geraldo Marques, que chegou em Nova Sepetiba, aquela remoção que foi feita no governo Garotinho, claro. E foi para lá e não tinha nenhuma rua asfaltada, e nem esgoto, nem posto de saúde e nem escola. 20 mil pessoas apareceram lá da noite para o dia, morando nas casas que o governo estadual tinha construído. Doutora Eliana, a senhora fique à vontade para entrar na hora que quiser, se bem que eu vou chamá-la mais diretamente, mas eu queria, só a partir desse comentário do Monsenhor Luiz Antônio, a gente lembrar o seguinte, não que Santa Cruz, ou que Paciência, ou que Campo Grande, ou que Sepetiba sejam lugares ruins para se viver, mas muitas vezes uma remoção leva um número grande de pessoas sem preparar o território. Então, quer dizer, não tem linhas de ônibus, não tem a escola adequada, as escolas em quantidade de vaga para atender as crianças. A pessoa às vezes trabalha perto de onde mora, né? Alguém que trabalha numa escola, por exemplo, que é moradora de uma comunidade, ela é removida e levada às vezes 50 quilômetros de distância, perde o referencial. E as referências são essas: referência da igreja, referência do posto de saúde, referência do trabalho, da escola do filho. É isso mesmo, doutora Eliana? Eu posso até dar um grande exemplo, né, dessa falta de políticas públicas nas pessoas que são removidas em Cosmos, que o pessoal ali da Praça Seca, da São José Operário, eles foram transferidos para Cosmos. Primeiro andar, quem fica no primeiro andar? Idosos e deficientes. Sim. Quando chovia, alagava todo o primeiro andar. Olha só. Então, como é que pode transferir pessoas do morro, que realmente era área de risco, para outro com área de risco? Então, quer dizer, não existe, eu digo, a administração dessas remoções, né? As pessoas são removidas sem nenhuma estrutura, né? E além da gente sabe que eles chegam lá, são condomínios que tem que ter limpeza em comum, né? Às vezes até a luz de serviço, né? Isso tudo jogam para eles e eles se viram lá, né? Então, assim, realmente falta política pública de habitação correta para essas pessoas, né? Então, assim, a Pastoral de Moradia e Favela hoje nacional, eu posso te dizer que tem grandes objetivos,
né? Que sejam feitas realmente políticas públicas, né? Que, por exemplo, do lado meu, que é o direito, né? O que a gente pretende mesmo em relação a isso? Monitorar e implementar as leis nos 3 níveis da federação, né? Que garantam o direito à moradia. Porque leis a gente tem, mas elas não são cumpridas, né? A função social da propriedade não é um direito, mas não é cumprido, né? Por isso eu falava aqui antes, né? Antes até do Luiz Antônio falar, que quando a gente pensa na luta da moradia, é uma luta, né? A pastoral de favelas e moradia, né? De moradia e favelas, né? Ela nasce de uma luta, nasce de um clamor. Então, quando alguém é removido para um lugar e esse lugar, o saneamento não existe, esse lugar, as condições adequadas não estão, é porque, na verdade, há uma compreensão, muitas vezes, de dizer assim, olha, aqui é uma área de risco. E às vezes também nem é área de risco. Tem casos que são, claro, né? E a gente precisa de cuidar disso. Sim. O artigo 429 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro diz que não se faça mais remoções. O que você tem que fazer é relocação, reassentamento, que é próximo de onde você está, até para você não perder os vínculos. E aí, a gente sempre julgou com uma palavra risco e rico, né? Uhum. Às vezes tem lugar de rico, né, que as pessoas não querem que os pobres estejam. Nós temos aqui um exemplo simples de a gente trazer quanta luta foi, por exemplo, a manutenção das comunidades, das mais de 600 famílias que moram naquelas comunidades do Horto, no Jardim Botânico. Uma área ao lado do Jockey Club, uma área muito valorizada, 1 metro quadrado caro, e as pessoas dizem, aqui é área de risco, porque tem que cuidar da floresta, tem um rio, aquela árvore pode tombar, até isso eles falam, a gente está cuidando das pessoas, mas na verdade, às vezes o entendimento é que é uma área de rico, e eles não querem permitir que os pobres aí vivam. Eu quero deixar isso mais ou menos no ar, pra gente voltar daqui a pouquinho, até pra gente entender o seguinte, as remoções feitas na década de 60, né, 60, 70, no governo Carlos Lacerda, as remoções que criaram Vila Kennedy, Vila Aliança, que criaram Cidade de Deus, né, a favela do Esqueleto, a favela aqui da Zona Sul, como é que chamava? A favela do Pinto, né, essas remoções todas, eu queria daqui a pouquinho nós voltamos nisso. Eu vou dizer para você que está nos escutando, olha, repetindo aí o nosso WhatsApp, 21 98 660 0644. E vou aproveitar antes desse intervalo e mandar um abraço para uma aniversariante. Tá fazendo aniversário, uma querida amiga, Isabel Escrivano. Tá fazendo aniversário no dia de amanhã, mandar um abraço para ela e desejar que Deus a abençoe sempre. Voltamos aqui com nossa conversa, voltamos aqui com o nosso bate-papo. Olha só, tô esperando aqui a sua mensagem, viu? 21 98660 0644. Eu tô conversando aqui com 2 queridos amigos mesmo. Como é bom a gente poder chamar as pessoas de amigo. E eu sei que eu chamo a doutora Eliana de amiga, chamo o Luiz Antônio de amigo e sei que eles também assim me consideram. A gente tem uma relação muito antiga, foram muitas lutas contra remoções na cidade do Rio de Janeiro, foram muitas lutas a respeito das regiões que muitas vezes são abandonadas pelo poder público. Nós temos uma luta agora muito forte, muito presente, que é a questão da bacia do rio Acari, Cachorros e Iguaçu, os 3 rios, né, Luiz Antônio? Pavuna, aliás, que estão, então são 4, né? São 4. Acari, Pavuna, Miriti, Cachorros e Canal do Cachorro. E a gente está ali nessa luta para organizar a vida dessas pessoas, né? O tema que a gente vai conversar o ano que vem, que a gente já até antecipou aqui, é o tema de moradia, e o lema é Veio Morar Entre Nós, escolhidos a partir de um pedido da sua pastoral, da pastoral de moradia e de favelas. Mas eu falava aqui no finalzinho do bloco anterior sobre aquilo que muitas vezes é considerado pelo poder público lugares onde algumas pessoas não podem estar. E o Luiz falava de direito à cidade, que é direito à moradia, que vem junto com o direito à cidade. A cidade, doutora Eliane, todo mundo tem direito a ela? Como é que é isso? O que é que o nosso Código de Leis diz? Todo mundo tem direito à cidade? Sim, é nela que vivemos, né? É ela que andamos, que respiramos, que comemos. Então a cidade, ela tem que nos servir, né? E isso é um direito constitucional,
Moradia, direito à cidade. E não só a moradia, a transporte, educação, saúde. Então, assim, a gente vê que isso não está acontecendo, não só na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil todo, né? A gente vê a precariedade das casas, dos transportes, da educação, que não existe mesmo. E a lei, ela está aí para ser garantida, garantir esse direito. Mas eu digo que só não acontece por falta de vontade, né? Dos nossos governantes, né? Das próprias pessoas reivindicarem seus direitos. Porque a gente às vezes chega numa comunidade, eles são tão fragilizados que eles falam, eu não tenho direito de morar aqui. Eu falo, não, você tem. A lei te garante esse direito. Então, é todo um trabalho que a gente faz junto às favelas, às comunidades, né, tentando realmente capacitar essas pessoas para que elas reivindiquem seus direitos e tenham uma vida digna, né? E assim, nós, da Arquidiocese do Rio principalmente, é uma entidade católica, mas a gente trabalha de uma forma ecumênica, atendendo a todos, né? Porque todos têm os mesmos direitos. Sem dúvida. E aí tem uma coisa, né, que eu queria perguntar ao moço Luiz Antônio. Nas suas andanças, moço Luiz Antônio, da pastoral de favelas e agora da pastoral de moradia e favelas, já deparou com alguma comunidade a ser removida em que não era área de risco, mas que havia ali, na verdade, uma intolerância com aquelas pessoas porque não tinha o perfil de morar naquela comunidade, né? O que a gente falou da retirada do S, né? A área de risco, área onde algumas pessoas consideram que algumas pessoas não são elegíveis para morar ali? Podemos até citar a situação da Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, há 30 anos atrás, existiam ali 62 colôniazinhas de pescadores e viviam em torno das... Vocês já imaginaram o que o Luiz Antônio está falando, gente? Olha, a Barra da Tijuca, né, que é a Miami carioca, na Barra da Tijuca, o Luiz Antônio está dizendo que ali há 30 anos, mais ou menos, existiam várias colônias de pescadores. Continua. E eram colônias de pescadores assim pequenas que digo, 200 famílias, comparado às diversas comunidades que tem por aí, mas eram pequenas, em torno das lagoas Barra da Tijuca, Jacarepaguá. E todas elas foram despejadas, dizendo que porque ali, em torno da margem das lagoas, eles estavam poluindo as lagoas. Então, acharam que deveriam, e nós lutamos, tivemos vários embates. O prefeito atual era subprefeito da Barra da Tijuca, né? E chamava de prefeitinho, né? E essas comunidades todas saíram de lá. E o que surgiu ali no meio daquelas comunidades? Os condomínios e os grandes shoppings. Via Parque, também Downtown, todos esses shoppings ali existiam, eram comunidades. Ora, em menos de 3, 4 anos, as lagoas dali morreram todas. Desapareceram, quer dizer, os peixes que eles mesmos pescavam, os pescadores, e era a sua subsistência, se alimentavam e também vendiam esses peixes. Hoje ninguém pesca mais nas lagoas de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca. Então esse é um exemplo. Ali é área não de risco, mas é área de rico. E portanto algumas pessoas não estão elegíveis para morar ali.
né? Naquele momento diz assim, não, vocês que moram aqui, vocês estão poluindo, vocês estão degradando o ambiente, a gente vai proteger o ambiente, vamos proteger as lagoas, então eu preciso tirar vocês daqui, compreendam, vocês vão morar em outro lugar, etc, etc, etc. E hoje, né, menos de 3 décadas depois, a gente tem ali, né, a Barra da Tijuca, como é a Barra da Tijuca, área, né, que a gente diz uma área de pessoas bem estabelecidas, economicamente mais bem estabelecidas. Portanto, o conflito da cidade é exatamente esse, né? Entender quem é que pode morar aqui e quem é que não pode morar. Você deu esse exemplo, mas podíamos dar muitos outros exemplos. Vila Autódromo, né? Vila Autódromo, fala da Vila Autódromo. Aliás, mandar um abraço pra Penha. Ô, Penha, um beijo, Penha. Penha, Luiz, Sandra, né, essa turma toda. Tem uma que não mora lá mais, mas que eu gosto muito dela também, que também passou por um processo de adoecimento também com tudo aquilo, que é a querida Jane, né? Jane. Então, tanta gente querida que passou por nós, né, Eliane? Fala da Vila Autódromo um pouquinho. Então, a Vila Autódromo, assim, é um ícone, né? De luta, de resistência. A Penha é uma mulher incrível, né? Que já saiu do Brasil para falar. Eu sou apaixonado com a Penha. Isso, ela é um doce. É uma mulher e tanto de luta mesmo. Ela é um exemplo para todos nós, né? Ali nós tínhamos quase que 600 famílias, né? Morando ali. Hoje tem 22. Mas por quê? Lutaram, resistiram. Eu digo mesmo, não se venderam, né? E estão lá pelo direito que eles tinham. Diziam, é meu esse lugar, eu ocupei. Estou aqui, não estou poluindo, fica perto da lagoa, mas não está poluindo. Então, realmente, foi um trabalho maravilhoso, Defensoria Pública, Pastoral de Favelas. Você, Raimon, esteve lá com a gente muitas vezes, né? Tivemos muitas tristezas, sofrimentos, mas a luta foi feita, né? E garantido o direito. Sabe que outro dia nós estávamos numa reunião, moço Luiz Antônio, o senhor não estava, mas a doutora Eliane estava. E aí sobre as comunidades de Maracajá, Rádio Sonda e Galeão. E quero dizer para essa turma de Maracajá, Rádio Sonda e Galeão, que a Pastoral de Moradia e Favelas está do lado de vocês. Que nosso mandato lá em Brasília está ao lado de vocês. Nós estamos na luta para manter as comunidades de vocês no diálogo com a aeronáutica. A gente não quer briga com ninguém, mas a gente quer o direito de vocês de permanecerem aí. Então, essa é uma grande vitória. É uma grande vitória que está por vir, né? Sim. Mas assim, outro dia ali, a moça falou assim, porque quando teve lá uma tentativa de tirar a casa da minha mãe, a empurrar a minha mãe caiu no chão, as pessoas passaram por cima dela. Aí eu me lembrei, sabe de quem? Me lembrei do Seu Brasil, você lembra? Lá da Vila Autódromo, que tomou uma cacetetada no nariz, quebrou o nariz, etc. Então, essas violências não são violências simbólicas, são violências físicas. Mas eu quero lembrar aqui também que tem algumas vitórias que a gente celebrou. Uma das vitórias que a gente celebrou é a vitória da permanência de 22 famílias na comunidade da Vila Autódromo. Exatamente. E uma das vitórias é o Museu das Remoções, que está lá para contar história, para que a gente nunca se esqueça de que aquela luta valeu a pena, né? A comunidade da Vila Autódromo. Eu queria lembrar também da luta de Magalhães Basto. Maravilha, Magalhães ótimo, Basto, isso mesmo. Onde ia passar a via, não é? Onde ia passar a via por cima de 2.000 moradias, e nós conseguimos, junto ao Exército, foi uma força-tarefa enorme, fomos até Brasília, o ministro do Exército, antigamente ministro do Exército, né? Hoje não tem... Hoje é comandante. Então a gente argumentou porque tinha quartel ali na Vila Militar desativado, como tem até hoje, e nós pedimos que fosse mudado o trajeto, porque o prefeito disse, se conseguir o Exército, até nós vamos entrar num acordo. E argumentamos que nesse período ainda existia perimetral, e passava em cima dos quartéis da Marinha. Isso mesmo. E nunca teve nenhum problema. Por que não passar por dentro dos quartéis do Exército e não haveria a remoção de 2.000 e poucas famílias?
E ele realmente aceitou, então desviou, né? E a gente aqui lembra do saudoso Padre João Clibim, que dá o nome à primeira estação, da Transolímpica, estação do BRT. Era um homem maravilhoso, né? Que Deus o tenha. Irlandês. Maravilhoso. E que inclusive também, se a minha memória não me trai, cedeu também a igreja, cedeu parte do seu terreno para fazer algum tipo de desvio para poupar as moradias. Não tem essa história também? Tem. Passou por cima do salão da igreja. E aqui nós argumentamos com Dom Orani concordou, né? Que passasse, eu disse, Dom Orani, vai passar por cima do salão da igreja. E chegamos à conclusão que deveria passar por cima do salão da igreja, porque era até um gesto simbólico. Claro. A igreja cedeu o espaço para passar a Transolímpica por cima, aí depois a prefeitura e o exército escolheu um outro local do lado mesmo e construíram lá o salão e salas de catequese. Pois é, o pessoal de Magalhães Bastos, não se esqueçam deste homem, Padre João Clibim, esse irlandês maravilhoso que deu sua vida pelo povo brasileiro, que veio para cá muito novo, né? E lembrar também da própria figura de Dom Orani, que foi a arquidiocese generosa nessa discussão. Então é isso. Acho que quando a gente quer encontrar caminhos, a gente encontra caminhos. Quer uma outra vitória que a gente tem que celebrar também? É a vitória do Horto. Eram 627 famílias. Eu tô lembrando de alguns falecidos. Quero lembrar aqui, sabe de quem? Você sabe. De quem que eu tô lembrando aqui? Miguel Baldez. Nosso querido Miguel Baldez, né? Olha, Miguel Baldez. Como esquecer daquele procurador da República maravilhoso? Tomou gás de pimenta comigo, junto, nós dois, lá na comunidade do Horto. Ele já velho, ancião, com mais de 80 anos, abraçado comigo e tomamos gás de pimenta, fazendo uma corrente para não deixar que as moradias fossem removidas. Então, e lá no canal do Anil, entrou comigo dentro de uma casa onde a mulher estava grávida e nós abraçamos a mulher para não passarem com um trator por cima daquela casa. O senhor e Miguel Baldez? Baldez. Que maravilha. Então são histórias que a gente precisa de contar para que elas nunca sejam esquecidas. A gente vai voltar daqui a pouquinho para a gente concluir nosso programa. 21-98660-0644. Diga aí, você tá gostando do programa? Fala a verdade, tá? É bom, não é? Nossa, eu tô gostando demais. Conversando aqui com a doutora Eliane e com o padre Luiz Antônio. Muitas lembranças, né? A única coisa que tá faltando aqui, porque se essa conversa tivesse acontecendo lá no Jardim América, já tinha rolado um cafezinho na mesa lá do padre Luiz Antônio. Às vezes saía, nos dias de calor, sai até um sorvete. É uma maravilha, mas hoje não, hoje é só uma aguinha gelada aqui na mesa da Rádio Catedral. Vamos pro intervalo e a gente volta já já. Olha nós aqui de volta, pessoal, olha nós aqui. E eu quero mandar um abraço para Ana Carolina. Ana Carolina tá nos escutando aqui pela rádio. Um abraço, Ana Carolina, obrigado por sua audiência, viu? Muito obrigado. O padre Luiz Antônio e doutora Eliana, vamos falar um pouquinho mais concretamente da campanha da fraternidade? O que a gente se propõe e como é que vai ser essa programação no ano que vem? Tem uma programação intensa, já até começamos, né? Um programa como esse, há um mês atrás você me convidou e nós também falávamos da campanha da fraternidade. Então já estamos sendo chamados para diversas conversas, bate-papo e rodas de conversas, palestras, porque nós queremos esse ano, mais do que os anos anteriores, porque o problema da moradia é um problema cotidiano, tá? Todas as famílias têm esse problema. É só perguntar aos ouvintes aonde os seus filhos ou seus netos que estão na fase de casamento vão morar. De aluguel? Comprar a casa? Ou vão morar dentro da sua própria casa? Porque se nós temos uma
como você colocou no início do programa, quantas moradias nós precisaríamos hoje? Quantas moradias nós precisaríamos hoje? 6 milhões de moradias. Sim. Sem contar as moradias precárias. 23 milhões de moradias precárias. Isto é, dessas 23 milhões de moradias precárias, 359 mil não possuem banheiro. 359 mil não possuem banheiro. Imagine isso, que condição as pessoas têm. Podemos dizer, as famílias são dignas, mas as moradias não. E essas pessoas, não esqueçam do belo texto do juízo final do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Estava com fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste. Mas, mestre, quando foi que aconteceu isso? Quando deixastes de fazer aos pequeninos. Olha quanta gente nesse Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, já são 13 mil favelas no Brasil inteiro. E no Rio de Janeiro, 1.253 favelas no município do Rio de Janeiro. E em todo o Rio de Janeiro, precisamos de quê? 255 mil moradias. Isso. E aí? Aonde essas pessoas irão morar? Tem uma coisa muito interessante a gente falar, porque não basta ter uma lei, né? A lei, ela passa por um processo. Quando a gente tem uma ideia, produz um texto, esse texto vai à observação num plenário de uma casa legislativa, depois ela é votada. Ao ser votada, ela pode ser sancionada e vira lei, mas o processo de construção dela, ele continua depois dela, porque as pessoas se reivindicar que a lei seja cumprida. Não é isso, doutora Eliana? Exatamente. É o que a gente vê no dia a dia, né? Uma das intenções nossas de formar pastoral de moradia e favela nacional é justamente para também fortalecer essa parte jurídica dos direitos de moradia, porque a gente se fortalecendo a nível nacional, a gente pode entrar nos processos de remoções como amicus curiae, fortalecendo aquela luta daquelas comunidades, né? Porque eles se sentem muito fragilizados. Então, se a gente tem pessoas que colaboram com eles, órgãos, instituições como a Igreja Católica, que está disposta a lutar pelo direito à moradia, é importantíssimo a gente estar lá dentro do judiciário. E é muito difícil a gente tentar, eu digo assim, né, você mostrar para o juiz, né, para um desembargador, que aquela família tem direito. Então, quando foi criada a Comissão de Assuntos Fundiários, né, pelo ministro Barroso, foi assim uma vitória muito grande para a gente, porque essas comissões estão levando os juízes e desembargadores no território para ouvir as famílias, para conhecer a realidade, porque é muito fácil eu ler um documento e julgar na minha mesa. Claro. Sem saber quem são aquelas famílias, qual é realmente a necessidade delas. Que demandas elas têm. Exatamente, o que elas precisam para sobreviver, né? Porque eles pensam que todo mundo com trabalho vai conseguir uma moradia. Eu te dou um exemplo hoje. Eu tenho um imóvel porque eu tive herança. Quantos anos eu já sou aposentada, eu trabalho e até hoje eu não consegui comprar um imóvel com o meu trabalho. Então, assim, como é que uma pessoa que recebe um salário mínimo vai conseguir comprar uma casa? Não tem como. Eu acho que a campanha da fraternidade ano que vem, ela também é um espetão, né, na classe política, né, nos governos, nas 3 esferas, seja no município, no estado e na União, para que prefeitos, governadores e o próprio presidente da República entendam, né, a dimensão
do que é a demanda do povo brasileiro, para a gente garantir que essas moradias sejam construídas, e muitas vezes podem ser construídas na perspectiva do mutirão, né? Minha Casa Minha Vida Entidade, né? Eu citava há pouco o profeta Isaías num programa de rádio que eu participei hoje à tarde, e eu gosto muito dessa expressão, porque lá na favela do Xangri-Lá, lá em Jacarepaguá, na Taquara, lá dentro tem uma fotografia, moço Luiz Antônio e Eliane, tem uma fotografia das pessoas construindo casa, e embaixo está escrito uma citação do profeta Isaías, assim: construirão casas e nelas habitarão. Não é bonito? É lindo. Então, não é isso, moço Luiz Antônio? Quantas pessoas não construíram esses condomínios de luxo na Barra da Tijuca, mas não moram lá. E essas pessoas teriam direito também de ter uma moradia não luxuosa, mas uma moradia que desse condições, né, para aquela pessoa morar. Lembro aqui algo importante que está no manual da campanha da fraternidade, que moradia é um direito de todos, mas não pode ser uma mercadoria. Infelizmente, as pessoas utilizam a moradia como mercadoria. Tem moradias à vontade no Rio de Janeiro, mas sem pessoas. E tem pessoas sem moradia, né? Em alguns bairros, como Barra, Recreio, tem muitos apartamentos vazios, e poderiam morar pessoas ali. O movimento social tem uma expressão muito bonita que diz assim, e muito real, diz assim: muita casa sem gente e muita gente sem casa. Né? Tem muita casa aí esperando, às vezes pela especulação imobiliária, e muita gente precisando morar e não estão morando. Um exemplo mesmo é lá uma época, hoje não sei como é que tá, porque eu acabei indo para Brasília, me distanciei um pouquinho, mas eu me lembro da Vila Pan-Americana ou da Vila Olímpica construída pros atletas dos Jogos Olímpicos, assim, centenas de apartamentos vazios. A Eliane pode responder melhor essa pergunta, né, Eliane? Lá realmente essa afirmação. Olha, é surreal você ir lá e ver aqueles prédios que são elefantes brancos, vazios. E tem mais uma coisa: foram construídos de forma errada. E as ruas estão cedendo sem planejamento, né? Porque ali é uma área de mangue, de alagados, né? E foi feito e está de uma forma totalmente abandonada. Olha só. E as pessoas que compraram estão arrependidas, mas compraram para explorar, para virar mercadoria. Né? Para especular, com certeza. E além também a gente tem que falar um pouquinho também dos imóveis públicos, né, Raimon? Claro. Que a gente tem muitos imóveis públicos vazios, ociosos, sem manutenção, que poderia ser utilizado para moradia digna das comunidades, de áreas de risco principalmente, né? Lá do Acari, que a gente está com um problema seríssimo lá, de pessoas que janeiro é muito complicado. A gente está com muito medo de vir uma chuva e aquelas pessoas que estão lá vão morrer se elas ficarem lá. Sim. Né? E todo mundo já sabe disso, mas cadê a boa vontade de resolver? Não existe. Tem um projeto do governo federal que é tocado aqui no Rio de Janeiro pela Comissão de Assuntos Fundiários, que é o chamado Imóvel da Gente. Né? Porque se é público, é do público. E quem é o público? O público é o povo. Né? Então a gente precisa de cuidar um pouco disso. A gente está terminando aqui a nossa conversa. O tema da nossa campanha da fraternidade desse ano que vem agora é um tema muito sugestivo, está de acordo com o que a gente tem conversado aqui hoje: fraternidade e moradia, com o lema "Ele veio morar entre nós". Não adianta, eu vou citar aqui Santo Ambrósio, né, que dizia: não adianta você achar que vai entrar numa igreja e encontrar o Cristo lá dentro se você o ignora aqui fora na pessoa dos pequeninos. Então, os empobrecidos, eles clamam por moradia, porque a moradia é um direito, conforme diz o Monsenhor Luiz Antônio, um direito primeiro, para que todos os outros direitos chegam. Vou dar um tchau para o Monsenhor Luiz Antônio, dá um tchau para o nosso povo aí, Monsenhor Luiz Antônio. Eu queria dar um tchau e desejar um feliz Santo Natal
e que a gente possa cada vez mais semear a esperança, acreditando nesses ideais de um mundo melhor, que começa por cada um que está me ouvindo, inclusive por mim mesmo como padre, tentarmos melhorar essa caminhada. Não percamos a esperança, tendo a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Doutora Eliana, um tchauzinho pro povo. Boa noite a todos, foi um prazer, muito obrigada. E a campanha da fraternidade, não esqueçam, 2026, conto com vocês. Eu quero agradecer muito a doutora Eliane, o Monsenhor Luiz Antônio, esses dois companheiros de luta, agradecer aqui a técnica da Rádio Catedral, agradecer a produção do nosso programa, agradecer a todos que nos acompanham e queria convidá-las para a gente fazer uma oração, que é uma oração universal, que todos nós sabemos fazê-la e que ela também norteia o nosso programa na perspectiva franciscana. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito obrigado por sua audiência, receba o nosso abraço, Feliz Natal, boas festas, Feliz Ano Novo. Paz e bem.